E aí, meus futuros advogados, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Bianca e estou por aqui para te ajudar a ser aprovado na primeira fase da OAB, mesmo que você não tenha tanto tempo para estudar. Em março eu postei um vídeo aqui no canal falando um pouco mais sobre como eu tinha feito para estudar sozinha para a primeira fase e conseguir tirar 50 pontos. E esse vídeo nos últimos dias, ele assim, bombou e algumas pessoas pediram pela parte 2, onde eu falo como eu fiz para estudar para a segunda fase da OAB. Então hoje eu trouxe aqui uma seleção dos pontos mais importantes e que as pessoas mais me perguntam lá no Instagram. Então eu separei desde a escolha da matéria até a época ali de revisão pré-prova pra gente conversar. Mas antes, se você já gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Aqui a gente tem vídeo toda quarta-feira e acompanha também nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui do lado para vocês, porque lá tem conteúdo todos os dias. Então vamos lá, vou começar então do começo, falar para vocês como eu escolhi a minha matéria. Eu escolhi a melhor matéria para fazer a segunda fase da OAB, que foi Direito Civil, e a gente já tem um vídeo aqui no canal falando como escolher a matéria para a segunda fase, então lá tem várias dicas, eu vou deixar linkado para vocês aqui. Caso vocês estejam com dúvida na hora de escolher a matéria, assiste o vídeo e depois volta para cá. E eu escolhi a matéria de Direito Civil porque eu já tinha muita experiência na área e já era uma matéria que eu gostava muito na faculdade. Eu fiz meu primeiro estágio foi com Direito Civil, meu segundo estágio foi com Trabalhista, mas a gente não comenta sobre isso, não foi o suficiente para eu adquirir conhecimento para fazer uma segunda fase em Trabalhista, então descartei totalmente. E meu último estágio era com Direito Empresarial, mas uma parte muito nichada, só trabalho com recuperação e falências até hoje, então eu não quis arriscar fazer uma segunda fase empresarial, porque eu não tinha uma bagagem suficiente para isso, então eu achei melhor fazer Direito Civil, que é onde eu tinha mais bagagem, tanto em questão de direito material quanto processual. Então essa foi a escolha, eu preferi fazer isso do que ir pela matéria que é mais fácil ou que tinha menos peça, porque eu ia ter que aprender tudo do zero, eu não sei nada de penal, não sei nada de trabalhista, não sei nada de constitucional, então pra mim era mais fácil pegar uma coisa que eu já sabia do que ficar aprendendo tudo do zero. Então basicamente foi por isso que eu escolhi Direito Civil e não outras matérias e não Direito Empresarial, que é uma coisa que todo mundo me pergunta, já que eu gosto muito de empresarial e trabalhava com isso. Durante a minha preparação, eu foquei não apenas em saber a matéria ou saber como fazer a peça, mas também em gestão de tempo. Uma das coisas que pode fazer com que você perca tempo ali na hora da prova é usar o vademecum. Então eu sempre estava com o meu vademecum do meu lado para fazer, né, esse aprendizado de procurar mais rápido ou de localizar as coisas bem mais fácil, né, assim, batendo o olho, porque eu sabia que isso ia ser uma coisa que ia fazer um diferencial para mim no dia da prova. Então eu sempre estava com o meu vademecum do lado, físico, sem ser computador, sem ser celular. Eu utilizei um vademecum do segundo semestre de 2022, esse daqui eu vou deixar a foto pra vocês. Ele é da Saraiva Jur e eu trouxe também algumas indicações de material para caso você precise. Além do vademecum de graduação, eu também usei e levei pra prova esse vademecum aqui, que é o vademecum temático de Direito Civil e Direito Empresarial. Ele só tem o que eu ia precisar pra prova, então ele não vem tudo o que vem no tradicional, né? Ele vem só umas partes mais específicas para Direito Civil e Direito Empresarial, então ele é bem mais fácil de levar, bem menorzinho, bem mais conciso, ótimo para você estudar. A Saraiva Jur também tem outras matérias, tá? Não tem só Direito Civil e Empresarial, tem todas que você vai precisar para a segunda fase. E além do vademecum, que é uma ótima pedida, eles também têm esse livro aqui, que é um livro de prática para sua segunda fase. Esse aqui é de empresarial, mas também tem todas as matérias. E aqui você vai encontrar todo o conteúdo para estudar para sua segunda fase, incluindo aqui peças para você estudar e uma questão de você fazer também. Tem aqui, ó, peraí. Ó, modelo de peça para vocês. Então é bem completo, é completaço mesmo. Se você se interessou por esses materiais aqui que eu mostrei da Saraiva Jur, saibam que nós temos cupom de desconto. Vou deixar aqui na tela, você consegue comprar com 15% de desconto, então aproveita. O link do site tá aqui embaixo. Então vamos para a parte que vocês estão querendo mesmo, a parte de como eu fiz para estudar, né, efetivamente para a segunda fase, quais as minhas dicas aqui finais. Na primeira fase vocês viram que eu estudei completamente sozinha, então eu não tinha cursinho, não tinha nada. Mas para a segunda fase eu achei interessante fechar um cursinho para me sentir ali mais segura. E lá no meu Instagram eu fiz uma pesquisa de vários cursinhos, eu pedi para as pessoas mandarem os cursinhos que elas tinham feito e considerações e tal.
E eu gostei do cursinho azul famoso, e porque, assim, todo mundo me avisou que ia ter muito conteúdo, que eles falavam demais, que as aulas eram enormes, etc. Mas eu só ia me sentir segura se eu soubesse que eu estava tendo acesso a todo o conteúdo que poderia cair na minha prova. Então eu escolhi fazer com aquele cursinho e não com outros que falavam, ah, esse aqui é melhor porque tem menos conteúdo, as aulas são menores, etc. Eu não ia me sentir confortável, sabendo que eu poderia estar vendo mais, enfim. Tenho dessas e eu escolhi fazer o cursinho azul, então eu fechei com eles. Eu utilizava o cronograma mais conciso, eles apresentam vários cronogramas de como você pode fazer para assistir às aulas, né? Eu escolhi um cronograma mais conciso, onde o foco dele era só nas aulas ao vivo, então ele tinha tanta aula gravada quanto aula ao vivo, e as aulas ao vivo eram as mais importantes, né? Porque era ali um assunto que era mais cobrado mesmo. Então esse cronograma que eu seguia deles era focado nas aulas ao vivo, era uma ou outra aula gravada que eles julgavam ser mais importantes, então eu fazia exatamente o que eles pediam ali no cronograma, nem mais nem menos, porque eu não tinha muito tempo. Eu já tava ali, já tinha voltado das férias, então eu tinha estágio de manhã, faculdade de noite, eu não tinha muito tempo ali, então eu fazia o mínimo. E em paralelo com o cursinho, eu também fazia mentoria, e eu acho que assim, se eu puder dar pra você uma dica, assim, uma dica de ouro, pra você inclusive economizar dinheiro, feche uma mentoria. Sem brincadeira, feche a mentoria. Por quê? A mentoria, ela vai te dar muito mais auxílio numa questão da segunda fase, que pra mim é a mais importante. Não é nem você saber a matéria, porque a matéria tá no Vademecum. Tá lá no Vademecum pra você. É só você abrir e você vai achar. O problema da segunda fase é como você escreve. A forma como você escreve é diferente para que o corretor, ele te ajude ali, sabe, na hora de corrigir e acabe não tirando ponto e tendo que fazer recurso, etc, porque essa parte é muito chata. Então, se você aprende a escrever, fica muito mais fácil de você não perder esses pontos, enfim. E não adianta você ter experiência, sabe? Porque eu fiz estágio desde o primeiro ano da faculdade e na hora que eu sentei pra estudar pra segunda fase, eu tive que realmente aprender a escrever tudo do zero, porque o jeito que a FGV pede é diferente do jeito que a gente trabalha no dia a dia. Então, a questão da mentoria é muito melhor nesse quesito, que pra mim é o quesito que mais pega na segunda fase. Então, se você puder, paga os dois. Mas se você não puder e só puder investir em um, eu recomendo a mentoria, principalmente para quem já tá de repescagem. Não vale a pena você fechar cursinho e ficar assistindo vídeo aula de matéria, porque seu problema não é a matéria. Se você chegou até a segunda fase, não é porque você não sabe o conteúdo, é porque você não sabe alguma coisa diferente. A mentoria vai te ajudar a lapidar isso, sabe? Então, eu acho que o cursinho é muito bom para você ver o conteúdo, caso você não saiba ou caso você não se lembre, mas a mentoria é a parte principal de tudo isso. Ah, mas Bianca, o cursinho azul que você fez também tinha mentoria. Você não gostou da mentoria? Sendo bem sincera, não. A mentoria deles era uma mentoria em grupo, tá? Então você tinha ali uma aula de sábado, onde o celular ficava aberto e você conseguia mandar perguntas e eles respondiam ali na hora, mas era uma questão bem mais rápida. E as provas, sabe, os simulados que a gente fazia, não eram todos com correção personalizada, então tinha correção por vídeo, então você fazia o simulado e num sábado eles mandavam lá o vídeo com a correção para você assistir e você se corrigia. E as outras correções que eram personalizadas, elas eram muito, não genéricas, mas elas não eram tão aprofundadas quanto a mentoria. Então eu observava a discrepância de correções, mas por motivos óbvios, né? Eles têm ali muitos alunos para corrigir, então fica meio difícil eles fazerem uma correção do nível de uma mentoria. Por isso que eu acho que uma mentoria individual vale mais a pena do que um cursinho, porque você não tá ali porque você não sabe o conteúdo. Você tem que aprender a escrever, e esse é o principal da segunda fase. Vou deixar aqui do lado pra vocês o Instagram da minha mentora, ela foi a Cíntia e ela é um amor, e ela só dá mentoria pra direito civil. Eu recomendo demais a mentoria dela, porque ela é sensacional, super inteligente, então sigam ela lá. No meu dia a dia, como era o meu estudo? Como eu falei pra vocês, eu não tinha muito tempo pra fazer as coisas, porque eu sempre tava ou no estágio ou na faculdade, então eu decidi que uma coisa ia ter que ficar pra depois, e a minha coisa que ficou pra depois foi a faculdade.
Então eu comecei pra faculdade só pela presença e durante a aula, ou eu tava vendo a aula do cursinho, ou eu tava fazendo simulado, questões pra entregar pra mentora corrigir. Então eu sempre tava ali no meu tempo livre respondendo essas questões, fazendo simulado, eu focava muito mais na prática do que no estudo passivo, porque eu sabia que era a prática que ia fazer o diferencial pra mim. E então eu tava o tempo todo ali, assim, escrevendo, todo momento livre eu tava com papel, eu andava com uma pasta cheia de papel pra cima e pra baixo, porque eram os meus simulados, era a folha da prova, então eu sempre fazia o simulado na folha da OAB pra conseguir escrever ali nas 30 linhas, isso é o principal. Então eu não tinha muito essa de, eu vou sentar aqui, estudar, fazer resumo, porque não dava tempo, eu não tinha esse tempo, então todo o tempo livre que eu tinha era muito exercício. Meu problema principal era questões de direito processual civil, então eu foquei muito em entender como é que eu poderia fazer para responder e como eu poderia fazer para melhorar, porque nas peças eu tava indo bem, então meu problema tava sendo ali as questões, então eu foquei nisso, então trabalhava muito nisso, e também na forma de escrever, da forma de você colocar ali todas as informações mais preciosas, encerrar com o artigo pro leitor ali, pro corretor achar tudo bonitinho, você não perder ponto. E na reta final, na pré-prova ali, nas últimas 2 semanas mais ou menos, eu ainda tinha coisa pra entregar pra mentora, então eu tava correndo com isso, mas eu foquei em olhar tudo o que eu tinha feito até então, principalmente as minhas anotações de correção. Então eu olhava ali o gabarito, né, da minha mentoria e do cursinho, tudo que eu tinha errado pra evitar errar novamente. E olhei também todos os esqueletos de peça que eu tinha, porque eu comecei a me organizar do jeito onde eu colocava os números e o que tinha que vir. Então, assim, 1, endereçamento, 2, qualificação, 3, nome da peça. Então, eu fui colocando tudo isso e eu fiquei lendo isso o tempo todo pra não esquecer, como uma forma meio de decorar, sabe? E eu acho que é isso. Minha preparação para a segunda fase, ela foi relativamente tranquila, apesar de eu não ter tanto tempo assim, porque eu entendi logo de cara o que eu precisava fazer, então eu foquei muito mais na prática do que no estudo passivo, e isso fez total diferença. Se você tiver mais alguma dúvida sobre a segunda fase, pode deixar aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos os comentários. Não se esquece de deixar o seu curtir, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante, entrega para outros estudantes de direito. E é isso. Um beijo e até o próximo.